Olá, professora Milena Cabral de novo. Eu sempre dou esse olá para vocês, né? Mas é um olá feliz de estar aqui falando sobre saúde, falando sobre diagnóstico laboratorial, que é a minha praia, é o que eu gosto de fazer. Então, hoje eu trouxe um tema que muito me interessa, porque eu sempre gosto de trazer alguma história, né? Semana passada eu falei sobre minha mãe, da intolerância à lactose, e hoje eu vou falar de mim, do que aconteceu comigo. E aí eu resolvi trazer um tema interessante, que é a questão hormonal, né, das mulheres e algumas alterações que às vezes a gente acaba desenvolvendo. E aí eu resolvi falar de hiperprolactinemia. Algum aí de vocês, né, principalmente as mulheres, já ouviram falar, né, da hiperprolactinemia? O que significa isso, né? Não é que só as mulheres saibam ou possam ter não, tá, gente? Homem também pode ter. Mas geralmente as mulheres apresentam muito mais frequentemente um quadro como esse, como o meu caso. No caso da hiperprolactinemia, significa um aumento da produção de prolactina. Quem produz esse hormônio? Quem secreta? A hipófise. Pois bem, a hipófise secreta este hormônio e este hormônio vai ter um papel importante no nosso organismo, principalmente aí na fase de lactação, né? Que é importante para estimular as glândulas mamárias a produzirem leite na época aí da gestação, né? Pós-gestação. Mas não só isso, tá? A prolactina, ela também inibe aí FSH e LH, o que seria prejudicial quando ela está em excesso, tá? Porque isso poderia prejudicar os nossos ovários e a produção de óvulos, né? Ou seja, interfere na fertilidade. Então, quais seriam as causas que poderiam levar ao aumento da prolactina e a levar aí, né, a essas alterações metabólicas? Então, uma delas, né, e a primeira que eu vou falar, na verdade é mais rara, ainda bem, não foi o meu caso, que é a presença de tumor de hipófise. Um tumor na hipófise, ele pode alterar justamente a secreção hormonal desse eixo hipotálamo-hipófise. E no caso da prolactina, é bem o que acontece. Um tumor nessa região pode estimular a hiperprodução e secreção da prolactina, tá? Uma outra situação que não seja só a presença do tumor, que aí já eu vou chamar de idiopática, porque não tem uma causa estabelecida, né? Não tem como a gente, de fato, ali descobrir o porquê que aquela prolactina começou a aumentar, né? Algumas situações, em menor número, tem sim, alguns trabalhos mostram. Além disso, alguns medicamentos podem também estimular a secreção da prolactina, e alguns deles são os antipsicóticos principalmente, mas até drogas ilícitas também podem levar ao aumento da prolactina. E aí, muitos artigos hoje já trazem a questão das doenças mentais e principalmente do grande mal do século aí, que é o estresse, a ansiedade e também a depressão. Esses três fatores aí podem também desencadear uma hiperprolactinemia. Isso acontece por quê, Milena? Né? Explicando aí. Por que essas doenças poderiam levar? Mexe alguma coisa com o metabolismo ali da sua síntese e secreção? Sim. Quando a gente fala de estresse, ansiedade e depressão, lembre aí de um neurotransmissor que eu já falei para vocês, que é a dopamina. A dopamina, conhecida aí como neurotransmissor do prazer, do bem-estar, do relaxamento, ele está intimamente associado porque a dopamina ela vai fazer uma regulação negativa. Ela inibe essa produção de prolactina ali pelo eixo hipotálamo-hipófise. Então, é como se fosse mais ou menos, né, simplificando, é como se fosse assim. A gente está no estado mais feliz, produzindo dopamina adequadamente, a gente também vai inibir essa hiperprodução de prolactina pela hipófise. Agora, quando a gente está no estado de muito estresse e ansiedade, o que acontece? Depleta aí a dopamina, e com essa diminuição da dopamina, essa regulação do eixo hipotálamo-hipófise, no que diz respeito à prolactina, vai ficar então prejudicado. Então começa a haver uma superprodução de prolactina e aí acarreta em várias manifestações clínicas. Eu já tinha esquecido, mas além desse medicamento, do estresse, da ansiedade, da idiopática, a forma idiopática ou da presença de tumor, existe uma outra situação que laboratorialmente a gente consegue identificar. Quando nenhuma dessas outras causas, né, são descobertas, né, aquele paciente não tem nenhuma dessas outras causas, existe uma outra situação que é chamada de macroprolactinemia, que é justamente quando essa prolactina ela dá falsos resultados aumentados por estar ali complexada com os corpos, tá? E isso a gente tem como descobrir também através do exame laboratorial, tá? Mas, voltando às manifestações clínicas, né? Por conta, então, desse papel
da dopamina, então, na prolactina, vamos pensar que um paciente no estado de muito estresse e ansiedade vai fazer o quê? Não vai ter dopamina, não vai estimular, então, na verdade, não vai inibir aí essa secreção de prolactina pela hipófise, então você vai jogar muita prolactina no sangue, que é o que a gente detecta através ali do exame laboratorial, de fato. Bom, e aí eu falei que isso aconteceu comigo, né? No ano de 2017 eu passei por um longo período aí de alterações hormonais e muito provavelmente por conta de estresse e ansiedade. Graças a Deus não foi tumor de hipófise, não necessariamente ficou ali entre o idiopático e o estresse e ansiedade, eu tive esse fator aí que pode ter desencadeado sim, e não fiz nenhum uso de medicamentos e também não exibi ali uma macroprolactina. Como eu então estava num estado de ansiedade, isso muito provavelmente causou esse aumento prolongado da prolactina. E aí, o que é que isso causa, né, de fato no nosso organismo, no nosso metabolismo? Essa prolactina, quando ela está aí aumentada, ela vai inibir a secreção de FSH e LH pela hipófise, consequentemente, esses hormônios que são importantes para estimular o ovário, para que haja ovulação, para que haja produção de estrógenos, não vai acontecer da forma correta. Então, é bem comum pacientes, né, como foi o meu caso, começarem a apresentar distúrbios, né, na ovulação, distúrbios no ciclo menstrual. Então, pode acontecer uma oligoamenorreia, que é a diminuição do fluxo menstrual, ou até mesmo a amenorreia, que é quando para aquela menstruação. Você pode ter galactorreia, que é o aumento da produção e estímulo das glândulas mamárias e produção de leite por conta dessa hiperprolactina. Mas pode também levar à infertilidade, né? Até por conta dessa anovulação que pode acontecer, e até mesmo diminuição da libido, que eu acho que aí ninguém quer, né? Pois então, essas são aí algumas das manifestações clínicas mais bem descritas, né? E aí que prejudicam muito, né, o metabolismo do nosso organismo, e principalmente aí da mulher, né? E aí, depois que a gente então sabe o que é, o que pode causar, quais as manifestações clínicas que a gente observa no nosso corpo, eu pergunto, pode tratar? Será que eu tratei? Então, eu tratei, né, e consegui reduzir para níveis normais, dentro da faixa de referência, a concentração da prolactina no meu sangue. E como é que a gente faz isso? Bom, existe um tratamento, né, com medicamento. Geralmente hoje o mais utilizado é esse aqui, que é a substância cabergolina, tá? É um medicamento caro, mas super potente, e que em cerca de 80% dos casos consegue reduzir esses níveis aumentados de prolactina no sangue e deixá-los ali em condições normais. Existem várias apresentações de 0,25 mg até 2 mg, tá? Eu fiz uso do 0,5 mg, sendo que, como ele é um tratamento hormonal potente, você toma um comprimido, geralmente, dependendo do caso, claro, né, dos níveis de prolactina que aquele paciente vai apresentar, mas geralmente se toma aí de 2 até 8 comprimidos. De que forma? No meu caso, foi um comprimido por semana e eu tomei durante 2 semanas. Depois de 2 semanas, fazendo novamente depois de 30 dias o exame, eu consegui já detectar níveis normais de prolactina no meu sangue. Então foi um tratamento que foi super eficaz e que deu certo. E aí o que eu digo a vocês sempre é, façam um check-up anual, né? Não é só em mulheres que acontecem não, tá? A maior parte acontece nas mulheres, sim, mas em homens também podem acontecer aí uma hiperprolactinemia também. Então façam um check-up uma vez ao ano, que é importante, e se apresentarem alguma dessas alterações, né, como eu apresentei, não se desesperem, existem tratamento para muitas delas, mas eu acho que antes de tudo a gente tem que ter uma vida mais leve. Eu sei que o dia a dia da gente é bem estressante muitas vezes, mas a gente precisa, né, tentar ter aí uma rotina mais leve, porque isso influencia e muito, né, no nosso metabolismo hormonal, ok? Então, semana que vem trago mais assuntos de saúde para vocês. Fiquem ligados comigo, se inscrevam aqui no canal do YouTube, se inscrevam também no meu Instagram, @profamilenacabral, e até mais!